Você já notou como algumas ausências gritam mais alto que qualquer discussão? Às vezes, o que nos fere não é o que a pessoa disse, mas aquilo que ela escolheu não dizer. Ignorar uma presença é uma forma disfarçada de desprezo, e talvez a mais cruel de todas. O silêncio que se impõe quando alguém se afasta sem explicação arranha a autoestima, questiona o valor e instala a dúvida. Essa dor não tem forma definida. Não há brigas, não há palavras finais, apenas a retirada súbita, a mudança de comportamento, a frieza disfarçada de ocupação. A mente busca causas, tenta remontar cenas, reorganizar lembranças para entender o que afinal deixou de fazer sentido para o outro. Mas a ausência raramente carrega explicações. Muitas vezes é só egoísmo ou covardia, mas isso não alivia o impacto. Para a mente estoica, o afastamento não é tragédia, é revelação. Epicteto dizia que não devemos reagir às ações dos outros com desespero, mas com observação. Quem se distancia mostra aquilo que nunca conseguiu dizer em palavras. O quanto não sabe valorizar o que é constante. A filosofia ensina que cada atitude externa é um reflexo do mundo interno de quem a pratica, e não um espelho fiel de quem sofre com ela. Portanto, se alguém se afastou sem aviso, talvez o problema nunca tenha sido você. O silêncio alheio fala mais sobre a instabilidade emocional de quem parte do que sobre qualquer falha de quem ficou. É o momento de parar de procurar sentido na ausência e começar a enxergar a oportunidade de autoconhecimento que ela traz. A tentativa de entender o abandono pode se tornar um labirinto. Insistir em mensagens, em perguntas mal respondidas, em tentar ser ouvido por quem decidiu calar-se, é entregar-se ao vazio. É uma forma sutil de autoabandono. Você deixa de se proteger ao tentar invadir o espaço de quem já não te quer por perto. Sêneca advertia sobre a perda de tempo com o que está fora do nosso controle. E a mente do outro certamente está. Enquanto você busca respostas, o outro apenas se afasta mais. E quanto mais você insiste, mais clara se torna a diferença entre querer ser compreendido e ser tolerado. Uma resposta forçada nunca é verdadeira, e a presença conquistada pelo esforço desesperado não será respeitada. A força aqui está em resistir à vontade de perguntar. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. A mudança não começa no outro, começa em você. A partir do instante em que sua percepção muda, toda a situação perde o peso que antes carregava. Se antes o afastamento parecia um fim, agora pode se transformar em começo. O ponto exato onde você aprende a não implorar por consideração. Marco Aurélio dizia que a mente adaptada à razão encontra força em tudo, até mesmo na rejeição. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de se abrir para si mesmo. Quando você decide que não vai mais medir o seu valor com base na aceitação alheia, começa a criar um novo padrão de respeito. E esse respeito começa sempre por você, porque no fim, o silêncio do outro só tem poder se você ainda precisa da voz dele para se sentir inteiro. Você já reparou como quem se afasta parece ganhar poder enquanto você se sente menor? O simples gesto de tentar entender, insistir em uma conversa ou esperar uma resposta que nunca vem, acaba te encolhendo. E quanto mais você tenta se aproximar, mais distante o outro se coloca. A verdade desconfortável é que a insistência transforma a sua presença em algo descartável. A mente humana, guiada pelo ego, acredita que reconquistar a atenção do outro é uma vitória. Mas no estoicismo, verdadeira vitória é dominar a si mesmo, principalmente quando tudo em você pede para reagir. Correr atrás de quem decidiu partir é abrir mão da própria soberania. A pessoa que você quer de volta, ao ver sua tentativa,
percebe que ainda tem controle sobre suas emoções. E isso é tudo que você não pode permitir. A filosofia estoica insiste: não são os eventos que nos afetam, mas como os interpretamos. Epicteto ensinava que a paz interior vem da capacidade de separar o que está em nosso poder do que não está. E o afastamento do outro está totalmente fora do seu alcance. O que você pode controlar, no entanto, é a sua reação diante disso. Se alguém te ignorou, te excluiu ou virou o rosto, o impacto disso só será profundo se você atribuir um valor exagerado ao gesto. Mas quando você decide que isso não altera o seu valor, o jogo muda. O gesto do outro se torna pequeno diante da sua estabilidade. A frieza aqui não é indiferença vazia, é sabedoria emocional. É entender que não é sua função preencher silêncios que não nasceram em você. Em uma cultura onde quem grita mais é quem parece ter razão, permanecer em silêncio se torna um ato revolucionário. Quando você escolhe não responder, não cobrar, não implorar, está dizendo mais do que qualquer justificativa poderia explicar. Está dizendo: eu não dependo da sua atenção para existir com dignidade. O silêncio estratégico é uma linguagem silenciosa de autoridade. Não se trata de se fechar ou fugir, mas de se posicionar. Quem reage com maturidade mostra que está acima do jogo emocional. E mais cedo ou mais tarde, essa postura é notada. Não porque foi feita para ser percebida, mas porque ela fala de algo raro: autocontrole. E autocontrole atrai respeito onde o desespero afastaria qualquer chance. Quando alguém te ignora, a primeira sensação é que há algo errado contigo. Mas com o tempo e a prática da filosofia, você percebe que aquele gesto diz muito mais sobre quem o cometeu. Pessoas que somem, que te cortam sem explicação, ou que tratam o outro com frieza injusta, revelam fragilidade, não coragem. A rejeição, nesses casos, é apenas um disfarce. Às vezes, a pessoa não sabe lidar com vínculos verdadeiros. Outras vezes, quer manipular. E, em muitos casos, apenas não sabe o que quer. Tudo isso é sobre ela, não sobre você. Quanto antes você compreende isso, menos dói. E quanto menos dói, mais livre você se torna. Porque o afastamento de alguém pode ser, sem que você perceba, o início da sua libertação. Por que alguém vai embora sem dizer nada? Essa é a pergunta que muitos não conseguem abandonar. Você revira diálogos, revive cenas, procura sinais que talvez nunca existiram. Mas esse esforço só alimenta o labirinto mental, onde não há saídas. Porque quem decide partir em silêncio, raramente está disposto a justificar sua ausência. E quanto mais você insiste em entender, mais se aprisiona em um ciclo de ilusão. A mente humana tem dificuldade em aceitar o vácuo. Quer sentido, fechamento, conclusão. Mas a realidade nem sempre entrega isso. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro sofrimento vem da resistência aos fatos. E a ausência de resposta é um fato. Não compreendê-lo não significa que você falhou. Significa apenas que o outro optou pelo atalho da omissão. Mandar mais uma mensagem, só mais uma tentativa, um último esforço para mostrar que ainda se importa. Parece legítimo, mas esconde uma armadilha perigosa. Cada vez que você insiste, reforça que precisa da presença do outro para se sentir inteiro. E essa dependência emocional fragiliza sua imagem. Aos olhos de quem se afastou, a insistência transforma a dignidade em desespero. Sêneca alertava: quem busca agradar a todos, acaba desagradando a si mesmo. Isso também vale para quem tenta recuperar um vínculo que já foi rompido unilateralmente. O que resta é aparência, não conexão. E manter aparências nunca sustentou respeito verdadeiro. O que reconquista o valor não é o gesto insistente, mas o afastamento firme e sereno. A ânsia por explicações revela muitas vezes um desejo oculto: agradar. Mostrar que você é bom, que merecia ter sido tratado melhor, que não fez nada de errado. Mas esse desejo parte de uma expectativa equivocada, a de que o outro perceberá seu valor pela insistência. O filósofo romano Sêneca advertia que viver em função da aceitação dos outros é renunciar ao próprio juízo. Você não precisa provar nada para quem escolheu te ignorar. A sua atitude diante do desprezo diz muito mais do que qualquer tentativa de convencimento. E quanto menos você tenta se justificar,
mais sólido se torna seu valor aos olhos de quem, no fundo, esperava vê-lo quebrado. Existe algo de profundamente respeitável em quem não corre atrás, em quem escolhe a firmeza mesmo diante da rejeição. Essa atitude não é frieza emocional, é maturidade. E é exatamente isso que a filosofia estoica nos convida a cultivar. A capacidade de manter a postura, mesmo quando o impulso diz o contrário. A pessoa que te ignorou talvez não perceba de imediato o que perdeu, mas quem age com dignidade nunca é esquecido por completo. Ao se manter firme, você planta algo raro, a imagem de alguém que sabe o próprio valor. E isso, mais cedo ou mais tarde, se torna inesquecível. Não por gritos, não por súplicas, mas pelo silêncio de quem se respeita. Já percebeu como algumas presenças não precisam ser físicas para serem sentidas? E como certos silêncios carregam mais peso do que 1000 palavras? O verdadeiro poder de uma resposta não está no barulho que ela faz, mas naquilo que ela representa. Quando alguém te ignora esperando desespero e encontra firmeza, descobre que perdeu o controle. E isso, para muitos, é insuportável. A ausência consciente comunica algo que a presença insistente jamais alcança: a autonomia. Você não desaparece por fraqueza, você se afasta com propósito. E esse distanciamento não precisa de explicação, pois ele fala por si. Ele mostra que o centro da sua vida não está em ser aceito, mas em manter sua integridade intacta. O mais desconcertante para quem te desprezou é perceber que seu silêncio não é vazio. Ele reflete. Ele devolve ao outro uma imagem que talvez ele não queira encarar. A imagem de quem ignorou alguém que seguiu em frente sem se abalar. E isso é um espelho brutal. Não distorce, apenas mostra com clareza. Marco Aurélio dizia que a alma nobre é aquela que permanece imperturbável. E quando o seu silêncio se torna sereno, altivo e constante, ele não é ausência. Ele é presença ampliada. O outro espera reação, espera cobrança, espera fragilidade. Mas você entrega um vazio cheio de força. E nesse espaço, o desprezo alheio perde efeito, pois não encontra onde se fixar. Responder sem palavras é a mais elegante das atitudes. Não há gritos, não há indiretas, não há clamor, apenas compostura. Isso não é frieza emocional, é autocontrole. É a maturidade que emerge quando você já entendeu que provar o próprio valor é perda de tempo. Que quem não viu antes, não verá agora por causa de um discurso inflamado. Essa é a lição de Marco Aurélio. Ser diferente daquilo que te feriu. Se o outro usou o silêncio como arma, você devolve com silêncio como escudo. Um escudo que não repele, apenas protege. E nesse estado você não precisa mais ser ouvido, porque sua postura já disse tudo. Frieza, aqui, não é indiferença rasa, é presença emocional que sabe se conter. É a arte de não reagir por impulso, de não ceder ao desejo de se explicar. É ter coragem de parecer distante, mesmo quando ainda existe sentimento. Porque essa distância, neste caso, é necessária para preservar algo maior, sua paz. E é justamente essa frieza elegante que deixa marcas. Quem te viu implorar antes, agora te vê quieto. Quem esperava reação, encontra firmeza. E o que parecia fraqueza, revela-se força. Ao contrário do que pensam, frieza não afasta. Ela impõe respeito. E o respeito é o que, no fim, todos buscam. Até mesmo aqueles que um dia te ignoraram. É curioso como, às vezes, o que mais marca não é o que se diz, mas o que se escolhe não dizer. A ausência, quando bem aplicada, tem o poder de invadir espaços que antes eram ocupados pelo barulho das tentativas. E quando você para de buscar ser notado, paradoxalmente, passa a ser lembrado com mais intensidade. A pessoa que esperava ver sua fragilidade, de repente, se depara com sua firmeza. E isso cria uma tensão inesperada, porque o silêncio bem sustentado se transforma numa sombra que acompanha, não por insistência, mas por consistência. Sua ausência, quando carregada de significado, se torna impossível de ignorar. A reação comum ao desprezo é o caos. Mensagens impulsivas, falas carregadas de emoção, tentativas descontroladas de reconexão. Mas o estoico faz o oposto. Ele domina o impulso. Ele controla a urgência da resposta.
E é exatamente esse controle que desestabiliza o outro. Porque o mundo está habituado a ver desespero, não serenidade. A serenidade assusta porque mostra força. Mostra que você não caiu na armadilha. E Marco Aurélio dizia que ninguém é mais poderoso do que aquele que domina a si mesmo. Quando você se recusa a dar a resposta esperada, você muda a narrativa. E quem esperava te ver implorando, se vê agora encarando o próprio vazio. Respeito não se exige, se inspira. E ele nasce quando você deixa de reagir por impulso e passa a agir com direção. O silêncio, nesse caso, é mais que ausência. É reconstrução. Você está longe, sim, mas ocupado consigo. Está quieto, mas em crescimento. E esse processo silencioso começa a emitir sinais. A sua postura, sua constância, sua ausência barulhenta, tudo isso compõe uma nova imagem. E essa imagem, mesmo sem palavras, comunica. Eu não me perdi com a sua ausência. Eu me reencontrei nela. É assim que o respeito retorna. Não pela insistência, mas pela clareza do seu valor demonstrado na prática. Chega um momento em que sua ausência começa a ser sentida de forma mais intensa do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Porque você não sumiu. Você se posicionou. E o lugar que você deixou vazio agora ecoa mais alto do que a sua presença anterior jamais conseguiu. Esse eco inquieta. Ele lembra o outro, dia após dia, que houve alguém ali que soube sair com honra. E isso, para muitos, é imperdoável. Porque o afastamento que não implora retorno é o que mais assombra. E é nesse ponto que a ausência vira presença. Não uma presença forçada, mas uma que se impôs naturalmente. Sem ruído, sem súplica, apenas com postura. Por trás de cada rejeição, existe uma escolha escondida. Se afundar na dor ou se erguer com propósito. O curioso é que muitos esperam que você desabe após ser ignorado. É como se o desprezo fosse um gatilho para a sua ruína. Mas e se for exatamente o contrário? E se esse desprezo, na verdade, for a faísca da sua virada? Ser rejeitado dói, claro. Mas essa dor carrega energia. O que você faz com ela define o que vem depois. O estoicismo nos mostra que nada externo tem o poder de nos destruir. Apenas nós mesmos podemos dar esse poder ao outro. E se você decide que vai usar esse desprezo para crescer, ninguém poderá impedir o que está por vir. Há um tipo de evolução que não precisa ser exibida. Ela acontece em silêncio, nos bastidores, longe dos olhos que um dia não souberam valorizar. Enquanto quem te ignorou vive como se nada tivesse acontecido, você trabalha em si, com disciplina. E é aí que a diferença começa a nascer. Você está construindo algo invisível, mas inegável. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, começou sua jornada após perder tudo num naufrágio. Ele viu a tragédia como oportunidade. E foi justamente essa perda que o empurrou para a filosofia. Da mesma forma, o desprezo que hoje te machuca pode ser o terreno fértil do seu renascimento. Basta que você entenda, crescer calado é a resposta mais forte que existe. Dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho duro fortalece o corpo. A frase de Sêneca revela que os desafios não são inimigos, são treinadores. Cada vez que você sente o incômodo da rejeição, está diante de uma academia emocional, uma chance de treinar o autocontrole, a paciência, a resiliência. Enquanto o outro se distancia, você se organiza. Enquanto ele não responde, você cresce. E esse crescimento, alimentado pela dor bem administrada, constrói algo que o outro jamais esperava. Uma versão sua que não se abala mais. A mente estoica não quer se vingar. Ela quer se tornar inatingível. Quando a sua evolução se torna evidente, não há mais o que dizer. Nenhum argumento, nenhuma explicação, nenhuma resposta será mais poderosa do que o simples fato de que você cresceu. E cresceu apesar da rejeição. Cresceu porque entendeu que o verdadeiro valor não precisa ser gritado. Ele se impõe pelo que você se tornou. A pessoa que um dia te ignorou pode até não dizer nada, mas ela verá. Verá a firmeza no seu olhar, a tranquilidade nos seus gestos, a clareza das suas escolhas. E talvez nesse momento perceba o quanto subestimou alguém que transformou o desprezo em combustível. A evolução silenciosa tem esse poder.
Ela não pede espaço, ela cria. É quase instintivo. Ao ser rejeitado, a primeira vontade é reagir, provar que se importa, mostrar que ainda tem valor. Mas existe uma alternativa muito mais poderosa: transformar a indiferença do outro em impulso para sua própria evolução. Quando alguém te ignora, na verdade está te dando espaço. E nesse espaço, você pode se reconstruir. A mente estoica não desperdiça energia tentando entender a ingratidão alheia. Ela redireciona tudo para dentro. Cada momento de silêncio se torna uma oportunidade para fortalecer aquilo que o outro não conseguiu ver. E o curioso é que, quanto mais você cresce sem barulho, mais sua ausência começa a gritar onde antes reinava o desprezo. Crescer aos olhos do outro pode parecer tentador, mas a verdadeira força está em crescer para si. Aquele que evolui sem precisar anunciar conquista, uma forma rara de liberdade, a de não depender do reconhecimento. Epicteto ensinava que quem é verdadeiramente livre não busca validação, apenas vive de acordo com a razão. Enquanto o outro espera ver o seu declínio, você segue, não para se vingar, mas para se libertar. Cada pequeno avanço em silêncio vira um lembrete invisível de que você não precisava de atenção, precisava de direção. E quando sua evolução for percebida, não será por palavras, será pela diferença que você se tornou. Não busque que as coisas aconteçam como deseja. Deseje que aconteçam como ocorrem, e você será feliz. Com essa frase, Epicteto ensina a essência do estoicismo: aceitar o que não se pode mudar e transformar o que está ao seu alcance. Se alguém escolheu te ignorar, essa é a parte que não depende de você. O que depende é como você vai reagir. A responsabilidade pelo que você sente e faz continua sendo sua. Por isso, o progresso não pode ser condicionado ao retorno do outro, nem ao arrependimento que talvez nunca venha. A evolução nasce do compromisso consigo mesmo. Quando você assume esse controle, ninguém mais pode te paralisar, nem mesmo quem te virou as costas. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo muda. O que te feria já não afeta mais. O que te prendia agora te impulsiona. E sem que você perceba, está andando em um ritmo que o outro já não alcança mais. Isso é o verdadeiro progresso. Não o que é visto, mas o que muda dentro. E essa mudança interna muda tudo ao redor. Sua postura, seu olhar, suas escolhas. E é aí que o jogo vira. Não porque você quis impressionar, mas porque se tornou alguém impossível de ignorar. E o mais irônico é que o outro só percebe isso quando já é tarde, porque o respeito nasce quando você já não o está procurando. Algumas histórias não precisam de ponto final. Elas terminam com um silêncio. Mas o que poucos percebem é que esse silêncio não marca o fim. Ele inaugura algo novo. Quando alguém se afasta sem explicação, parece que tudo desmorona. Mas talvez, sem perceber, o outro tenha te dado a liberdade que você mesmo não conseguia se conceder. O estoicismo ensina que a dor pode ser útil, se bem direcionada. E o afastamento, embora doído, é uma oportunidade rara. A chance de redirecionar a energia que antes era desperdiçada, tentando manter conexões frágeis. A pessoa que te virou as costas pode ter apenas revelado onde o seu crescimento realmente começava. Ser ignorado é um lembrete duro, mas poderoso. Você não pode depender emocionalmente de ninguém que possa ir embora a qualquer momento. E essa consciência, apesar de incômoda, é libertadora. A partir do instante em que você entende que não precisa de aprovação para seguir, nasce uma força que não se dobra mais. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando você se livra da dependência afetiva, seus pensamentos deixam de orbitar o abandono e passam a girar em torno da autossuficiência. Quem é livre de verdade não teme o afastamento. Ele o entende como filtro, não como fracasso. O melhor modo de se vingar é não se assemelhar àquele que te feriu. Essa é uma das frases mais potentes do imperador estoico. Quando você é ignorado, existe uma tentação sutil de provar algo, de mostrar que merece atenção. Mas o verdadeiro valor não precisa ser provado, ele precisa ser vivido. A consciência do seu valor não nasce do reconhecimento do outro,
mas da forma como você age quando ele não vem. Você não precisa reagir, se justificar ou tentar reconquistar ninguém. O que você precisa é manter a postura. E essa firmeza silenciosa constrói, tijolo por tijolo, a imagem de alguém que não negocia mais o próprio respeito. Há um ponto de virada que separa quem ainda mendiga afeto de quem entendeu que presença não pode ser forçada. Você chega nesse ponto quando para de querer ser aceito e começa a ser seletivo. Quando decide que sua atenção é valiosa demais para ser desperdiçada em quem escolheu se ausentar. O respeito não nasce da súplica. Ele floresce na firmeza de quem sabe se retirar. E essa retirada, longe de ser fuga, é imposição de limite. Quem aprende a se afastar com serenidade se torna referência. E quem te desprezou um dia, inevitavelmente, será confrontado com a grandeza que nasceu justamente depois do ponto final. Existem respostas que não se dão com palavras, mas com atitude. Ser ignorado pode parecer humilhação, mas na verdade é um convite à dignidade. A escolha está em como você reage, ou se arrasta atrás de quem virou o rosto, ou se ergue com uma postura que transforma a dor em respeito. O estoicismo não nega a dor, ele só não a idolatra. Marco Aurélio não mandava sufocar o sofrimento, mas agir apesar dele. E é exatamente isso que você começa a fazer quando decide que não vai mais negociar sua presença. A firmeza nasce aí, no exato momento em que você escolhe preservar sua integridade acima da carência. A raiz de quase toda reação impulsiva à rejeição é a carência. A necessidade de se sentir visto, aceito, acolhido. Mas essa necessidade, quando descontrolada, se torna um vício. Um vício que escraviza. E o primeiro passo para a libertação é reconhecer. O que doeu não foi a ausência do outro, mas a dependência que você criou por dentro. A filosofia estoica trata a independência emocional como virtude. Não é sobre se isolar ou se tornar frio, mas sobre não permitir que o seu bem-estar dependa das decisões alheias. Quando você corta essa dependência, começa a reconstruir sua história. Agora você age por convicção e não por necessidade. Você se move porque escolheu, não porque implora por retorno. Nem todo mundo merece estar na sua vida. Nem toda ausência é uma perda. A partir do momento em que você desenvolve critérios mais elevados sobre quem pode te acompanhar, a rejeição deixa de ser ofensa e passa a ser filtro. A firmeza de dizer, não preciso mais disso, reescreve o tipo de história que você está disposto a viver. Quem é seletivo com quem permite entrar, naturalmente se torna mais respeitado, porque transmite uma mensagem clara. Minha presença é um privilégio, não uma concessão. E quando você entende isso, a sua companhia começa a atrair apenas o que é compatível com o seu novo padrão. Tudo que está abaixo se afasta por si. A autovalorização não se grita. Ela se demonstra no silêncio, na escolha de não responder a provocações, no recuo sem mágoa, no corte sem espetáculo. A pessoa que sabe o que vale não entra em disputas para ser vista. Ela entende que o verdadeiro poder está em não competir por atenção, está em não precisar dela. Essa firmeza muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, muda o que você tolera, muda até a maneira como os outros passam a te enxergar. Você já não aceita migalhas. E quem não soube reconhecer sua presença no passado, agora lida com a ausência definitiva. Porque quem aprendeu a se valorizar não volta para onde foi ignorado. Há quem ache que se calar é sinal de fraqueza, mas a verdade é o oposto. O verdadeiro forte não é o que responde com rapidez, mas o que escolhe quando e como responder, ou se deve responder. E diante da rejeição, essa escolha faz toda a diferença. Reagir no impulso é entrar exatamente no território de quem te ignorou. É jogar o jogo deles e perder. Os estoicos compreendiam que a raiva, o ressentimento e o desespero são formas de ceder o controle. Quando você grita, se explica em excesso ou tenta revidar, está dizendo sem perceber: você ainda tem poder sobre mim. Mas quem age com controle mostra que se elevou acima da provocação. E isso, por si só, já é uma resposta poderosa. Responder com inteligência emocional é como acender uma luz no escuro. Revela o que estava escondido
e desarma qualquer tentativa de manipulação. Quando alguém tenta te afetar e você responde com calma, sua atitude desmonta a expectativa do outro. Ele queria reação. Você entregou postura. Essa é a essência da superioridade silenciosa. Você não se altera, não se justifica, não busca compensar nada. Seu equilíbrio é a sua mensagem, e ela diz: o que você fez não muda quem eu sou. Epicteto pregava que, quando alguém te insulta ou tenta te ferir, o dano só acontece se você permitir. O seu controle interno é o escudo que nenhuma rejeição atravessa. A raiva é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Sêneca não poderia ter sido mais direto. O impulso de revidar, de reagir com dor, não atinge o outro, atinge você. Cada vez que você explode, perde a chance de mostrar grandeza. E pior, deixa claro que ainda está preso ao que deveria ter deixado para trás. Responder com frieza não é vingança, é proteção. É a sabedoria de não permitir que o comportamento alheio defina o seu. É também uma maneira de se distinguir. Enquanto a maioria se debate no calor da emoção, você permanece sereno. E nessa serenidade mora o poder de desarmar até quem tentou te diminuir. O silêncio, quando bem usado, tem o impacto de uma sentença. Mas não é um silêncio vazio, e sim carregado de significado. Não é ausência, é recusa. Recusa em participar de jogos pequenos. Recusa em cair na armadilha da validação. Recusa em implorar por atenção. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa frase resume tudo. Você não controla o que o outro faz, mas controla sua dignidade diante daquilo que fizeram. E a decisão de não se rebaixar é o que te torna verdadeiramente forte. Em silêncio você deixa claro: quem saiu perdeu e quem ficou se fortaleceu. Você já percebeu como quem mais tenta controlar os outros é, geralmente, quem menos controla a si. A verdadeira força, segundo os estoicos, nunca vem da tentativa de mudar o comportamento alheio, mas da habilidade de se manter firme enquanto tudo ao redor se desorganiza. É nesse domínio interno que nasce a autoridade silenciosa. Quando alguém te rejeita, te despreza ou se distancia, é fácil ser engolido por reações impulsivas. Mas o que diferencia um espírito elevado de um coração vulnerável é justamente a escolha de manter o eixo. Epicteto dizia que só é livre quem é senhor de si. E essa liberdade é o que impõe respeito, sem esforço, sem palavras. Responder em certos momentos não é diálogo, é rebaixamento. Nem toda provocação merece atenção. Nem todo afastamento precisa de comentário. Há ocasiões em que qualquer reação diminui o que você é. E o silêncio, nesses casos, não é fuga, é inteligência. O mundo se acostumou com quem grita por atenção. Mas o respeito nasce do contraste. Quando você opta pelo silêncio onde todos esperavam um escândalo, sua postura se destaca. Você não se esconde, você preserva. E nesse preservar, sua presença se valoriza. Porque tudo aquilo que é raro, discreto e inabalável se torna admirável aos olhos mais atentos. Reagir com equilíbrio é como erguer uma muralha invisível. O outro tenta atingir, provocar, manipular, mas nada entra. Marco Aurélio ensinava que os obstáculos externos não ferem, apenas revelam o que somos por dentro. Se o desprezo te derruba, ele só encontrou um desequilíbrio que já existia. Mas se você permanece em paz, o golpe não atinge, escorrega. A frieza emocional nesse contexto não é a ausência de sentimentos, é controle. Você sente, mas não se desorganiza. Você reconhece a dor, mas não se entrega a ela. E essa capacidade de continuar centrado diante da rejeição transforma qualquer tentativa de te abalar em algo inútil. O escudo que você ergue não é contra o outro, é a favor de si mesmo. Com o tempo, a sua postura passa a construir algo maior que qualquer palavra: reputação. Você se torna conhecido por aquilo que suporta em silêncio, por não revidar baixo, por não mendigar espaço, por não reagir como todos reagem. Isso cria um respeito involuntário, até mesmo por parte de quem te ignorou. E essa reputação é como um escudo invisível.
Ela precede sua presença. Quando você entra em um lugar, sua energia diz mais que sua fala. E isso não se compra, não se força, se conquista. Por isso, nunca subestime o poder do autocontrole. É ele quem separa os que imploram dos que são lembrados. E no fim, quem aprende a se dominar torna-se impossível de ser dominado. Algumas das mudanças mais profundas acontecem quando ninguém está olhando. É nos bastidores do silêncio que as grandes transformações ganham forma. Enquanto você está distante, centrado, reorganizando suas emoções e reconstruindo sua estrutura interna, o outro talvez nem perceba. Ainda, mais cedo ou tarde, o reflexo do que você construiu emerge. O estoicismo ensina que devemos crescer para nós mesmos, não para impressionar. Aquele que floresce em silêncio cria raízes mais firmes. E quando finalmente se torna visível, não está mais tentando ser notado. Está apenas vivendo sua verdade. Esse tipo de crescimento, invisível por fora, mas monumental por dentro, não precisa de anúncio. Ele se revela no tempo certo. A verdadeira presença não se constrói com barulho, mas com equilíbrio. Há uma diferença clara entre quem força a atenção e quem simplesmente se torna impossível de ignorar. Esse último tipo não busca palco. Ele se torna referência. E isso só acontece quando a evolução é genuína, quando você não cresce para provar nada, mas para cumprir consigo mesmo. Epicteto dizia: se você deseja progredir, prepare-se para parecer ridículo aos olhos dos outros. No início, seu silêncio parecerá frieza, sua distância parecerá orgulho. Mas com o tempo, a clareza chega. O que parecia desdém era, na verdade, autoconhecimento. E o que parecia desinteresse era, na verdade, sabedoria. Você não precisa justificar a sua ausência. Ela se explica por si. O silêncio bem sustentado, a calma diante do abandono, o foco no próprio desenvolvimento. Tudo isso forma uma narrativa que vai ganhando força. E chega um ponto em que até quem te ignorou começa a notar. Algo mudou. Essa mudança é notada nos detalhes, no olhar firme, no passo seguro, nas palavras que agora são escolhidas com mais calma. O outro percebe que perdeu o acesso ao mesmo espaço emocional que ocupava antes. Porque agora você não precisa mais daquilo. O ciclo se rompeu, e esse rompimento reescreve a dinâmica entre vocês. Para sempre. Nada verdadeiro nasce da pressa. O progresso silencioso tem seu ritmo, e respeitá-lo é parte do processo. Você não precisa correr para ser notado. A verdadeira transformação acontece quando, mesmo sem retorno, você continua crescendo. Quando, mesmo sem aplausos, segue firme no seu propósito. É essa constância que gera impacto. O outro pode até fingir que não vê, mas sente. Sente o vazio da sua ausência, o peso da sua mudança, o contraste entre o que você era e o que se tornou. E aí tudo muda. Não porque você implorou, mas porque evoluiu. E nada é mais visível do que alguém que não precisa ser visto para ser lembrado. Há uma ironia poderosa no tempo. Aquilo que foi descartado com pressa, mais cedo ou mais tarde, volta à mente de quem não soube valorizar. A ausência que antes parecia irrelevante agora causa incômodo. O silêncio que você manteve, antes ignorado, começa a ecoar. E a lembrança da sua presença vai ganhando outra forma. A forma de saudade. Mas você não forçou isso. Não houve mensagens, cobranças, nem justificativas. Houve apenas coerência. E é justamente essa coerência que transforma a percepção do outro. Quando você permanece firme, sem buscar ser visto, acaba sendo enxergado de maneira diferente. Porque o tempo revela aquilo que, na pressa, passou despercebido. Tudo o que é raro se torna valioso. E pessoas que sabem se retirar, que escolhem o silêncio com elegância, são cada vez mais escassas. Sua ausência bem conduzida transforma sua figura em algo memorável. Você deixou um espaço, e esse espaço não foi preenchido. Não por orgulho, mas por critério. Não por vingança, mas por consciência. Marco Aurélio ensinava que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas batem. Firme, inabalável. E quando você permanece assim, inevitavelmente se torna uma referência. O outro olha para trás e enxerga com atraso o que ignorou.
E agora, mesmo que não diga, observa, analisa, pensa. E nesse silêncio da observação, nasce um novo tipo de presença, a sua na ausência. Aqueles que desprezaram tendem a retornar, mas voltam de forma distinta. Já não chegam com a mesma segurança. Há hesitação, há cautela, há até um certo receio, porque perceberam algo que antes não viam. Você cresceu, e agora não é mais possível se aproximar como antes. O jogo virou, mas você já não está mais jogando. A filosofia estoica nos alerta sobre o poder da transformação silenciosa. Você não impediu ninguém de partir, mas também não facilitou a volta. Agora, quem deseja retorno precisa mostrar mais do que intenção. Precisa apresentar evolução, porque sua nova versão não aceita mais convites para o mesmo lugar onde foi desvalorizada. A maior virada não está em fazer o outro sentir sua falta. Está em perceber que talvez você não queira mais aquela presença de volta. O tempo em silêncio te deu clareza, e a clareza te deu poder. Agora quem decide é você. E decidir muitas vezes é dizer não com tranquilidade. Esse é o ápice da evolução. Não se deixar levar pela emoção do retorno, mas avaliar com maturidade se aquilo ainda cabe na sua vida. Nem todo arrependimento merece aceitação. Nem toda volta significa reencontro. E o maior sinal de respeito por si mesmo é saber que nem todo mundo merece uma segunda chance. Principalmente quem não soube valorizar a primeira. Chega um ponto em que você não sente mais falta de quem foi embora. Sente alívio. O que antes era ausência, agora é espaço. E esse espaço não precisa ser preenchido às pressas, porque você aprendeu algo raro. Querer alguém é diferente de precisar. E quando você já não precisa, começa a querer com mais sabedoria. A transformação pessoal amadurece exatamente assim. O desejo de aceitação vai se dissolvendo, e no lugar nasce o discernimento. Você já não corre atrás, não espera respostas, não vive na expectativa. Você simplesmente vive. E isso, paradoxalmente, atrai exatamente aquilo que antes você tentava forçar. Porque agora sua energia não está mais na carência, está na escolha. O que te fortaleceu não foi o tempo. Foi o que você fez com ele. O silêncio do outro não te quebrou. Ele te empurrou para dentro. E ali, no silêncio da sua reconstrução, você reencontrou algo que muitos perdem. O centro. A parte de você que estava esquecida enquanto buscava ser aceito. A parte que não precisava de plateia para se reconhecer. Sêneca dizia que a alma forte não depende da sorte nem da opinião alheia. E é exatamente isso que você se tornou. Não por vingança, mas por consciência. Porque aprendeu que qualquer afeto que precise ser implorado não vale ser mantido. E essa clareza se reflete em cada gesto seu, no olhar firme, na palavra medida, na presença que se basta. Quando você muda por dentro, o mundo muda ao redor. Não porque as pessoas se tornaram melhores, mas porque agora você sabe exatamente quem merece estar por perto. Essa nova postura não exige nada, apenas seleciona. Você não pede consideração, você observa. E na observação decide. Marco Aurélio ensinava que o mundo exterior é reflexo da nossa mente, e sua mente agora é seletiva. Você já não se entrega com facilidade. Você não se envolve com o que te desrespeita. Sua presença agora tem peso. E quem quiser ficar, terá que estar à altura da sua evolução, porque você já não se adapta mais ao que diminui a sua grandeza. Com o tempo, você percebe que poucas conexões são reais. E é por isso que seu círculo encolhe, mas sua paz cresce. Agora, não é mais sobre quantidade, e sim sobre qualidade. Você não precisa mais da aprovação de todos. Precisa apenas manter ao seu lado quem realmente compreende o valor da sua presença. Esse é o estágio final da liberdade emocional. Quando você para de tentar caber em espaços apertados e passa a construir ambientes compatíveis com sua maturidade. Quem volta agora encontra outra versão sua, e cabe a você decidir. Essa pessoa merece estar aqui? Porque se não for para somar, sua ausência continuará sendo a melhor resposta. A filosofia sem prática vira teoria vazia. Por isso, a transformação que você viveu até aqui precisa se refletir em ações. E existem 3 atitudes que sintetizam toda essa mudança,
Parar de buscar explicações onde houve desprezo, redirecionar sua energia para si e treinar o autocontrole diariamente. Simples? Não, mas absolutamente eficazes. A primeira atitude quebra o ciclo de dependência emocional. Quando você entende que o silêncio do outro não é um enigma a ser resolvido, mas um limite a ser respeitado, sua mente se liberta. A segunda atitude te devolve o foco. Aquilo que foi tirado quando você começou a girar em torno de quem se afastou. E a terceira transforma a dor em disciplina, raiva em força, insegurança em postura. Tudo aquilo que você investia em tentar ser notado agora precisa ser aplicado no seu próprio crescimento. A energia é a mesma, só muda o destino. E quando o destino é você, os resultados não demoram a aparecer. Estudar, treinar, descansar, evoluir emocionalmente. Você não faz isso para se vingar. Faz porque entendeu que o seu desenvolvimento é inegociável. Epicteto dizia que progresso real começa quando paramos de culpar os outros. E é exatamente esse ponto que você alcançou. Agora você não perde mais tempo exigindo explicações. Você constrói, você edifica, você preenche o vazio que ficou com conteúdo, e não com lamentação. E esse redirecionamento muda tudo. Sua rotina, seu olhar, suas escolhas. Poucos têm, muitos falam, mas poucos realmente praticam. O autocontrole é o elemento que separa os impulsivos dos inesquecíveis. Quem age sempre reagindo nunca impõe respeito. Quem escolhe como agir, mesmo quando ferido, cria uma aura de autoridade silenciosa. E é essa aura que começa a se espalhar ao seu redor. Você agora não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua tranquilidade fala por você. Sua constância impõe respeito. Marco Aurélio nos lembra: se é suportável, então suporte. Se não é, mude. Você suportou o desprezo, mudou sua postura e agora se move em outra frequência. Uma que poucos alcançam, e por isso todos notam. Olhe para trás com gratidão. Quem te ignorou, te ensinou onde não insistir. Quem te rejeitou, te treinou para se tornar mais forte. O desprezo foi o impulso. A ausência foi a pista. Mas quem dirigiu até aqui foi você. E agora ninguém mais te para. A maior virada não é fazer o outro voltar. É perceber que você não precisa mais que volte. Porque sua paz, sua postura e sua evolução silenciosa já dizem tudo. Você não é mais a pessoa que se desesperava por atenção. Agora sua presença se impõe mesmo em silêncio. Porque o respeito nasce exatamente quando você decide: daqui eu não abaixo mais a cabeça. Você já tentou gritar em meio ao silêncio de alguém? Já percebeu que quanto mais você tenta ser ouvido, mais o outro se distancia? A vontade de falar, explicar, pedir ou implorar pode parecer uma reação justa, mas na verdade é a última armadilha que resta antes da queda completa da sua dignidade. Quando alguém se afasta, seu instinto busca justificativas. A mente grita por respostas. Mas o que poucos entendem é que tentar ser ouvido por quem já decidiu ignorar é como tentar acender uma vela em meio a um vendaval. O silêncio nesse cenário não é só ausência, é recusa. E o mais poderoso que você pode fazer é aceitá-lo. Há um tipo raro de respeito que só nasce diante do silêncio bem sustentado. Quando você se cala não por covardia, mas por consciência, o outro começa a perceber. Sua ausência se torna presente. Sua calma vira contraste. Porque quem espera reação se perde quando ela não vem. O estoico não implora. Ele observa. Ele não grita. Ele escolhe se manter. E é exatamente essa postura que impõe presença. Quem não pede para ser valorizado, acaba sendo lembrado pela firmeza com que se retirou. Você não precisa mais tentar. Basta existir com dignidade e deixar que o tempo faça o trabalho que as palavras nunca fariam. As palavras convencem, mas o silêncio instrui. Quando você se cala diante da rejeição, entrega ao outro um espelho. E esse espelho não tem filtros. Ele mostra tudo o que o outro não quis ver, tudo o que subestimou, tudo o que perdeu. Enquanto você fala, ele se defende. Mas quando você silencia, ele reflete. Marco Aurélio ensinava que devemos agir com justiça
e suportar com coragem. E é nesse suporte calado que você mostra maturidade. Você não precisa justificar sua ausência. Ela se explica por si. Seu silêncio não é vazio, é recheado de presença, consciência e força. O mais intrigante no silêncio é o efeito retardado que ele provoca. No início, ele passa despercebido. Depois, começa a lhe incomodar. Por fim, se torna insuportável. Porque quando você para de tentar, o outro começa a pensar, e aquilo que ele ignorava agora retorna. Não pela sua voz, mas pela ausência dela. Você não precisa se justificar para alguém que te afastou. Precisa apenas mostrar, com atitudes, que não será reduzido por isso. O silêncio que você sustenta hoje será o eco que, mais à frente, vai fazer o outro se questionar. E nesse momento, você não estará mais esperando por resposta. Estará vivendo a sua. Às vezes, o que deixa marcas mais profundas não é o que foi dito, mas aquilo que se calou. Existe um tipo de ausência que, em vez de apagar sua imagem, agrava na memória de quem te desprezou. Quando você some com propósito e dignidade, você se torna referência, não por estar presente, mas por fazer falta. O ser humano tende a valorizar só quando perde. E o silêncio, sustentado com elegância, ensina essa lição de forma lenta, porém certeira. A lembrança do que você era começa a disputar espaço com a dúvida. Por que essa pessoa não voltou atrás? E essa dúvida cresce em silêncio, da mesma forma que você cresceu. Há quem grite para ser notado, e há quem seja lembrado apenas pelo impacto que deixou. A presença de quem sabe se posicionar não desaparece, ela se transforma. Deixa de ser física para se tornar emocional. E é exatamente essa transformação que torna alguém inesquecível, quando sua atitude fala, mesmo quando você não está mais ali. Epicteto dizia que devemos treinar para sermos autossuficientes, não dependentes da aprovação alheia. Quando você some sem ressentimento, mas com consciência, você planta algo raro, respeito. E esse respeito cresce em silêncio, regado pela lembrança de alguém que não se sujeitou a buscar migalhas. A elegância não está no que você veste, diz ou aparenta. Está em como você se retira. A maioria tenta justificar a saída. Manda uma última mensagem, uma indireta, uma frase com dor disfarçada. Mas o estoico simplesmente sai. E essa saída serena, sem barulho, é o que mais machuca quem esperava ver descontrole. Quando você não se justifica, você mostra domínio. Você não se esconde nem se vinga, apenas se ausenta, porque sabe que a presença, em certos contextos, é concessão. E você não concede o que não é valorizado. Essa é a marca que ninguém consegue ignorar, a de quem saiu sem dizer, mas disse tudo. O respeito não é exigido, ele é provocado. E o silêncio, quando sustentado com firmeza, tem o poder de provocar mais do que qualquer explicação. Quem observa de longe começa a rever memórias. Lembra do que você fez, do que não aceitou, da forma como partiu. E essa imagem começa a ganhar outro peso. Marco Aurélio dizia que devemos viver como se alguém estivesse sempre nos observando, porque de certa forma está. Quem te ignorou continua te vendo. E quanto mais você se mantém centrado, mais inevitável se torna a conclusão. Você foi, mas deixou algo que não passa. E isso, sem dizer uma palavra, te torna inesquecível. Algumas pessoas se afastam esperando que você implore. Outras somem acreditando que você vai desmoronar. Mas nada desconcerta mais do que encontrar exatamente o contrário. Um silêncio estável, uma postura intacta, uma paz inabalável. A frieza não está em fingir que não sente. Está em não permitir que o que sente te destrua. Quem imaginava ver lágrimas encontra equilíbrio. E essa serenidade inesperada desestrutura mais do que qualquer grito, porque revela que você não precisava provar nada. Mostra que sua força não vem da presença do outro, mas da sua capacidade de permanecer inteiro, mesmo depois da ausência. O impulso manda responder, rebater, se explicar. Mas o que o estoicismo ensina é exatamente o oposto. A resposta mais poderosa é aquela que nunca é dita, mas sentida. Não reagir não é omissão, é domínio. É o controle de não entregar seu centro emocional
a quem já não merece espaço. Epicteto dizia que o que nos fere não são os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Se alguém te ignorou, o que realmente dói não é o silêncio, mas a interpretação que você dá a ele. Ao mudar essa perspectiva, o silêncio do outro perde o veneno, e o seu passa a ser escudo, não fraqueza. Quando você não reage como esperado, o outro se perde. Esperava drama, encontrou maturidade, esperava confronto, recebeu indiferença. O autocontrole, nesse contexto, vira arma, mas uma arma silenciosa. Quem te subestimou começa a se questionar. Quem te ignorou começa a se inquietar. E tudo isso acontece porque você não respondeu. Sêneca dizia que a raiva é um erro da razão, mas o controle é um triunfo sobre ela. A paz que você sustenta agora é como um espelho. Ela mostra ao outro tudo o que ele não foi capaz de provocar. E isso fere mais do que qualquer discurso, porque é frio, é limpo, é incontestável. Você não quis se vingar. Você só decidiu não se perder. Mas a consequência da sua estabilidade é inevitável. O outro sente. Sente que não tem mais domínio. Sente que perdeu o acesso. E isso, ironicamente, dói mais do que qualquer retaliação. Porque a vingança nunca foi o seu plano. Foi o resultado do seu autocuidado. Marco Aurélio escreveu: se o mal não está dentro de você, ele não pode te atingir. E foi exatamente isso que você demonstrou. A paz que você carrega agora é sua maior proteção e também sua maior resposta. Sem levantar a voz, sem enviar uma última mensagem, sem fazer escândalo, você respondeu tudo. E essa resposta fria e serena é inesquecível. É doloroso aceitar, mas necessário. Quem te desprezou uma vez mostrou exatamente onde você está na lista de prioridades dele. A tentativa de reconquistar alguém que já te tratou como descartável é muitas vezes uma forma de se ferir duas vezes. Primeiro por ter sido ignorado, depois por tentar voltar para o mesmo lugar. O coração ainda quer tentar. A mente cria desculpas para insistir. Mas o estoicismo é claro. O valor não está em ser aceito por todos, mas em manter-se fiel ao próprio respeito. E ao tentar reconquistar quem não te quis, você não só se afasta de quem é, mas também entrega sua força emocional à pessoa errada. Insistir onde já houve desinteresse não desperta carinho, desperta desvalorização. Cada mensagem a mais, cada gesto de tentativa, cada sinal de que você ainda está disponível para quem te ignorou, tudo isso desmonta a imagem que você poderia estar construindo em silêncio. Em vez de causar arrependimento, causa indiferença. Epicteto nos lembra que nossa opinião sobre nós mesmos deve ser mais forte que qualquer julgamento externo. Mas quando você tenta se encaixar onde foi excluído, está dizendo que precisa da validação do outro para se sentir inteiro. E essa dependência é percebida com facilidade, e quase nunca é respeitada. Mesmo que você consiga voltar para a vida de quem te desprezou, a que preço? A que custo emocional? A reconquista, nesse cenário, geralmente vem acompanhada de desequilíbrio. Você se torna refém da aceitação, caminha em ovos, vive com medo de ser ignorado novamente. E isso não é afeto, é servidão emocional. O estoico não volta para onde foi tratado como nada. Ele entende que, ao retornar, pode estar abrindo mão da própria evolução. O caminho que te trouxe até aqui foi construído com dor, sim, mas também com maturidade. E retroceder, por apego, é trair o próprio progresso. Reconquistar, às vezes, é apenas repetir o ciclo da dor. É comum confundir orgulho com dignidade. Mas há uma linha clara. Orgulho é querer estar certo. Dignidade é se recusar a ser tratado como errado por alguém que nunca teve coragem de te valorizar. Não é sobre querer ter razão. É sobre não se abandonar em nome de alguém que já te deixou. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a nossa natureza, e não com a expectativa dos outros. A sua natureza é nobre, firme e inteira. Voltar a implorar por atenção não combina com quem você está se tornando. E manter distância não é frieza, é consciência. Consciência de que quem realmente te merece não te coloca na posição de ter que conquistar nada. Ele simplesmente te reconhece.
Você já percebeu que quanto mais acessível você é, menos valor parece ter? No mundo das relações humanas, a presença constante e a disposição ilimitada, muitas vezes, geram o efeito oposto ao esperado: desvalorização. A seletividade, por outro lado, impõe um tipo de respeito silencioso. Não porque você se esconde, mas porque escolhe onde estar. O estoicismo não prega o isolamento, mas a consciência. Epicteto dizia que devemos cuidar do que depende de nós, e isso inclui onde colocamos nossa atenção. Ser seletivo não é desprezar, é proteger sua energia. E quando você escolhe com sabedoria, quem antes te teve com facilidade, agora entende que o acesso se perdeu. A ausência bem posicionada cria impacto. Enquanto muitos tentam marcar presença com falas, gestos e insistência, o estoico se destaca pelo recuo. Não por fraqueza, mas por estratégia. A ausência, quando conduzida com coerência, fala alto. Ela não clama por retorno. Ela impõe reflexão. Marco Aurélio ensinava que devemos ser como o rochedo contra o qual as ondas se quebram. Firme, inabalável. Sua ausência é esse rochedo. Quando você para de correr atrás, de estar sempre disponível, o outro percebe a gravidade do seu silêncio. E essa percepção, ainda que tardia, sempre vem. Porque a ausência nunca passa despercebida quando há presença de valor por trás dela. Tudo aquilo que é raro é naturalmente mais desejado. Isso vale para ouro, para a paz e para pessoas. Quando você deixa de estar em todos os lugares, em todos os momentos, começa a ser lembrado com outro peso. A escassez não é uma tática de manipulação, é um reflexo do seu novo padrão. Você não se esconde, apenas não se oferece mais de graça. E isso muda tudo. Quem te ignorou antes começa a perceber o privilégio que tinha. Quem te desprezou começa a sentir falta do que descartou, porque agora sua energia não é mais abundante onde não é valorizada. Ela se tornou escassa e, por isso, valiosa. Tornar-se inalcançável não é desaparecer, é se tornar emocionalmente inacessível para quem antes te manipulava com facilidade. A mente fria para o estoico é aquela que observa sem se perder, sente sem se submeter, reage sem se destruir. Essa frieza é liberdade. Ela não afasta, seleciona, não ataca, impõe limite. Quem te teve nas mãos e agora não consegue mais acessar sua paz, começa a perceber o que perdeu. Mas você não está mais lá para servir de lição. Está ocupado vivendo uma versão de si que ninguém mais controla. E é exatamente isso que te torna inalcançável. Você não precisa sumir do mundo. Só precisa se tornar impossível de ser dominado por ele. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento dessa história você se viu nas palavras que foram ditas aqui, então já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar recebendo conteúdos que te fortalecem de dentro para fora. E agora, para mostrar que você chegou até o fim, comenta aqui embaixo a palavra inalcançável. Quem comenta se compromete com a própria evolução. Te vejo no próximo vídeo. Você já sabe, presença é escolha. E a sua, a partir de agora, é rara. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no primeiro link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.